Sabe uma coisa que eu fico pensando? O que aconteceria se o nosso corpo crescesse, sei lá, no mesmo ritmo que o cérebro cresce antes da gente nascer? A gente chegaria no mundo como gigantes, com certeza. Exato. Hoje, a gente vai investigar justamente essa arquitetura invisível que nos constrói. É uma jornada que vai de uma única célula até os primeiros passos. Tentar entender essa dança, né, entre o que está no nosso código e o mundo que nos recebe. Uma dança fascinante. Nossa análise de hoje mergulha nesse processo incrível de crescimento e desenvolvimento psicomotor nos 2 primeiros anos. A fonte é um capítulo de uma obra que é, assim, um pilar para quem estuda o assunto. Desenvolvimento Psicológico e Educação, de autores como César Coll, Álvaro Marchese e Jesus Palacios. O clássico. Sim, é um material bem denso e nosso trabalho aqui é tentar extrair as ideias mais poderosas. Cifrar a lógica biológica por trás do nosso crescimento. Pensa nisso como, sei lá, um projeto de engenharia de altíssima complexidade. Gostei da analogia. A gente vai olhar a planta baixa, que são os fatores internos, a genética, os hormônios, e também os fatores externos, que seriam o terreno, o clima, os materiais disponíveis no ambiente, né? Certo. E vamos passar pela construção da central de comando, o cérebro, e ver como essa estrutura aprende a controlar a máquina, que é o corpo. É uma conversa para quem tem curiosidade sobre como a gente se torna a gente. Perfeito. Então, vamos começar a desvendar isso? A primeira grande ideia do texto é que o crescimento não é aleatório, não é caótico. De jeito nenhum. É um processo contínuo, organizado, com uma direção muito clara. Os autores usam uma metáfora que eu achei ótima. É como um foguete com uma trajetória pré-fixada. Sim, mas com uma diferença crucial, né? Isso. Diferente de um foguete, essa trajetória pode ser ajustada pelo ambiente. Isso me lembrou muito o pensamento do Henri Wallon, quando ele fala daquele entrelaçamento constante entre o inconsciente biológico e o inconsciente social. Essa conexão é perfeita. O inconsciente biológico de Wallon é justamente essa programação interna. Esses fatores que o texto chama de endógenos. A nossa planta baixa. Exato. A genética nos dá o esboço, a arquitetura básica do corpo, mas quem comanda o cronograma da obra não são os genes diretamente, é o sistema neurohormonal. Ah, o maestro da orquestra. Isso, o hipotálamo, lá no centro do cérebro, age como um mestre de obra, sabe? Liberando os hormônios certos na hora certa. Hormônio do crescimento, a tiroxina, que é vital para o cérebro, e mais tarde os androgênios e estrogênios. E dentro dessa programação toda, tem um mecanismo que parece quase ficção científica, que o texto chama de processos de recuperação. O que é isso exatamente? Parece que o corpo tem uma memória de onde ele deveria estar. É quase isso. É um mecanismo de autocorreção impressionante, o famoso catch-up growth. Catch-up growth. Pensa que a obra desvia do projeto original por algum problema, tipo falta de material, uma doença, uma nutrição. Certo. Assim que o problema é resolvido, o corpo acelera o ritmo para voltar para a trajetória que estava programada. O livro traz exemplos fantásticos. Imagina um bebê de mãe pequena, mas que herdou os genes de altura de um pai alto. Ok. No útero, o espaço é limitado. Ele pode nascer menor do que o potencial genético dele dita. Mas depois que nasce, com o espaço e nutrição, ele dispara a crescer num ritmo acelerado por um tempo, até encontrar a curva de crescimento que estava no seu projeto. Nossa, que incrível! Então o mesmo vale para trigêmeos, por exemplo, que dividem o espaço, os recursos? Exatamente. Eles nascem menores e depois correm atrás do prejuízo, aceleram para compensar. Uau! Isso mostra como nosso plano biológico é robusto, ele quer se realizar. Mas aqui tem um ponto de atenção crucial que os autores destacam. O timing do problema importa muito. Como assim? Um desvio de 3 meses, quando o bebê tem só 2 meses de vida, tem um impacto muito maior do que o mesmo problema aos 5 anos. Porque o ritmo é muito mais rápido no começo, né? Exponencialmente mais rápido. Quanto mais cedo, mais grave for o desvio, mais difícil é a recuperação ser total. Entendi. Então temos esse projeto interno super robusto, mas isso me leva à pergunta inevitável. Se somos tão programados, qual é o poder real do ambiente? Até onde o mundo externo pode reescrever esse projeto? Ele não reescreve o projeto, mas define a qualidade da execução. E o poder é enorme.
São os fatores que a gente chama de exógenos. Certo. E tem um fenômeno que deixa isso, assim, claríssimo. A tendência secular no crescimento. Tendência secular. Parece um termo complexo. Mas a ideia é simples. É uma coisa maluca de se pensar. Nós estamos literalmente crescendo mais e nos desenvolvendo mais rápido que nossos avós e bisavós. É mesmo? Sim. O texto cita dados de Aragón, na Espanha. Olha só. Em 100 anos, a altura média dos homens aumentou quase 12 centímetros. 12 centímetros. É uma diferença brutal. E a causa é puramente ambiental. Sim, principalmente melhores condições de nutrição, higiene, saúde. E isso nos leva a um dos conceitos mais importantes do capítulo, a margem de reação. Margem de reação? A genética não te dá um número cravado, tipo, você vai ter 1,75 de altura. Ela não bate esse martelo. Ela dá um nele deve ralo, então. Exato, uma faixa de potencial. Pensa numa banda elástica. Com condições de vida ótimas, você estica essa banda até o máximo do seu potencial. Com condições adversas, você fica mais perto do limite inferior. O ambiente determina onde dentro dessa margem você vai ficar. E essa influência do ambiente não é só sobre comida e vacinas. O que mais me chocou no texto foi o peso dos fatores psicológicos. E os exemplos são de arrepiar. Existe um quadro clínico chamado nanismo por privação. Nanismo por privação? São crianças que crescem muito pouco, não por falta de comida, mas por privações afetivas severas. O estresse, a falta de carinho, literalmente impedem o corpo de crescer. Espera um pouco, isso é incrível. Quer dizer que carinho e atenção podem literalmente ser medidos em centímetros. Exatamente. E tem uma pesquisa com bebês colombianos que comprova isso de forma experimental. Eram bebês em risco de desnutrição. Ok. Um grupo recebeu só o acompanhamento médico normal. Outro, além do acompanhamento, teve os pais orientados a estimular psicologicamente os filhos. E um terceiro grupo recebeu tudo isso e mais suplementos alimentares. E o resultado? Fascinante. O grupo que recebeu apenas a estimulação psicológica sem comida extra já cresceu, em média, mais e ganhou mais peso do que o grupo de controle. O estímulo afetivo e cognitivo funcionou como um nutriente real. Isso muda tudo. Mostra que o desenvolvimento é muito mais do que uma equação puramente biológica. E como os profissionais acompanham essa equação na prática? Isso nos leva às famosas curvas de crescimento. Todo pai e mãe conhece aqueles gráficos do pediatra, e é fundamental saber interpretá-los. Certo, os percentis. Isso, os percentis. Muita gente entra em pânico com isso, sabe? Acha que é uma nota, um ranking de bebês. Não é nada disso. Então, na prática, um pai ou uma mãe não deveria se preocupar se o filho está no percentil 10, desde que ele sempre esteja perto do percentil 10. Perfeito, é exatamente isso. Um bebê no percentil 3 e um no 90 são ambos considerados normais. O que importa é a consistência, a coerência da trajetória individual. A criança deve seguir seu próprio corredor no gráfico. A não ser que seja um caso de... A única exceção é o catch-up growth, que a gente falou. Um bebê que nasceu pequeno, mas tem genética para ser alto, vai de fato escalar os percentis até encontrar o corredor dele e se estabilizar ali. E o que mais essas curvas nos contam, assim, visualmente? Elas mostram a desaceleração do crescimento. A curva começa quase na vertical, de tão rápido, e vai se deitando com o tempo. A velocidade diminui. Muito. Os números são claros. Nos primeiros 3 meses, o ganho é de uns 10 centímetros. Já entre os 21 e 24 meses, é de apenas 2 centímetros. Uau! Elas também mostram o que chamamos de dimorfismo sexual, as pequenas diferenças entre meninos e meninas. Meninos, em média, são um pouco maiores e mais pesados. Mas olha, a diferença aos 2 anos é de só 1 centímetro. É muito pouco. Sim. O ponto principal, e o texto reforça isso, é que a variação dentro de cada sexo é imensamente maior do que a diferença média entre os sexos. Entendi. E toda essa engenharia do crescimento, essa dança complexa, é regida pela nossa central de comando. Isso nos leva para o lugar onde a construção é mais impressionante, o cérebro.
Os números ali são de cair o queixo. São de outra dimensão. Ao nascer, o cérebro já tem 25% do peso que terá quando adulto, enquanto o corpo todo tem só 5%. 25%? E o mais espantoso acontece antes. Na fase fetal, o cérebro chega a produzir 250 mil neurônios por minuto. Por minuto? Esse é um número que eu nem consigo visualizar. É como construir uma cidade inteira a cada hora dentro do útero. É uma explosão. A gente chega ao nascimento com praticamente todos os neurônios que teremos na vida, algo entre 100 e 200 bilhões. Então, se o número de células não aumenta, como que o cérebro quadruplica de tamanho nos primeiros anos? Aí está o segredo. Não está na quantidade de tijolos, mas na fiação. O que cresce são as sinapses, as pontes entre os neurônios, e a mielina. Mielina. É uma capa de gordura que envolve os fios neurais. A mielina funciona como isolamento de um fio elétrico, acelera a velocidade da informação em até 100 vezes. E o processo de criar essas conexões, a sinaptogênese, tem uma lógica muito particular, né? É quase o contrário do que a gente imagina. Totalmente contra-intuitivo. O cérebro não cria só as conexões que vai precisar. Ele cria um excesso. Absurdo. Um excesso? Mas por quê? Não parece eficiente? Em certas áreas, chega até 50% mais sinapses do que um cérebro adulto. É uma explosão de possibilidades. E depois vem o processo de poda neural. Então, o cérebro fica mais inteligente ao deletar conexões. Exatamente. É o princípio de use ou perca. As conexões que são ativadas e fortalecidas pela experiência, pela interação com o mundo, sobrevivem e se tornam mais eficientes. As que não são usadas são eliminadas. É um processo de escultura, então. Perfeito. O ambiente, a experiência literalmente esculpem a arquitetura final do cérebro. É a máxima eficiência, manter apenas o que é último para aquele indivíduo naquele ambiente específico. E essa escultura não acontece de uma vez só no cérebro todo. Não, ela segue um cronograma. As áreas ligadas à visão são mielinizadas e podadas no primeiro ano. As áreas motoras até os 4, 5 anos. Já o córtex pré-frontal, nosso CEO, responsável pelo planejamento, controle de impulsos, Esse demora mais. continua esse processo até a adolescência, o que explica muita coisa. E essa é a base dos períodos sensíveis, aquelas janelas de oportunidade em que o cérebro está especialmente plástico e pronto para aprender certas habilidades. Como uma língua ou um instrumento musical. Exato. E toda essa fiação cerebral tem um objetivo muito prático: assumir o controle da máquina. E aqui a gente entra no desenvolvimento psicomotor. Que é essa via de mão dupla entre a mente e o movimento. Não é só o cérebro mandando ordens, sabe? É um movimento gerando percepções, aprendizado, emoções. O objetivo final é o controle do corpo para agir no mundo e se expressar. E esse controle não é aleatório. Ele segue duas leis muito claras. As leis céfalo-caudal e próximo-distal. Parece complicado, mas a ideia é simples. Vamos lá. Simplicíssima. Céfalo-caudal significa da cabeça à cauda. O controle se desenvolve de cima para baixo. O bebê primeiro controla o pescoço, depois o tronco para sentar e, por fim, as pernas para andar. Como uma onda de controle descendo pelo corpo. Isso. E a lei próximo-distal significa do centro para a periferia. O controle vai do eixo do corpo para as extremidades. Primeiro o ombro, depois o braço, a mão e, por último, o movimento refinado dos dedos. E essa segunda lei explica a diferença entre a motricidade grossa e a fina, certo? Perfeitamente. A motricidade grossa usa os grandes músculos do centro do corpo, equilíbrio, postura, andar, correr. A fina usa os pequenos músculos das extremidades, principalmente das mãos, para movimentos de precisão. E qual seria o auge disso no começo? O ápice dessa sofisticação inicial é a preensão em pinça, a capacidade de pegar um grãozinho de feijão usando o polegar e o indicador. É um marco de desenvolvimento cognitivo e motor gigantesco. Os pais ficam muito ansiosos com esses marcos, né? Sentar, engatinhar, andar.
Mas o texto deixa claro que não é uma corrida. De forma alguma. É crucial entender o desenvolvimento motor como um sistema dinâmico. Não é uma lista de tarefas a serem cumpridas. Um sistema dinâmico. Sim, cada nova habilidade é uma conquista que emerge da interação entre a maturação do cérebro, as oportunidades do ambiente e, muito importante, as metas do próprio bebê. A cultura também influencia. Muito. E alguns bebês, por exemplo, nem engatinham. Pulam essa fase e vão direto para o andar. E tá tudo bem. E além das diferenças culturais, existem diferenças de estilo em cada bebê. Eu achei fascinante a ideia de bebês hipertônicos e hipotônicos. Sim, e não estamos falando de doenças, mas de variações normais do tônus muscular. Bebês hipertônicos são mais durinhos, com os músculos mais contraídos. E eles andam mais cedo. Tendem a ser mais precoces para ficar de pé e andar. Já os bebês hipotônicos, mais molinhos e relaxados, podem demorar um pouco mais para os grandes marcos motores, mas, Tem uma vantagem, imagino. em compensação, costumam ser mais hábeis com as mãos, explorando objetos com mais minúcia e desenvolvendo apreensão fina mais cedo. E aqui tudo se conecta de novo. O estilo motor de um bebê não afeta só como ele se move, mas o que ele explora no mundo e até a forma como os pais interagem com ele. Exatamente. O texto sugere que um bebê hipertônico, mais ativo, agitado, pode gerar nos cuidadores uma interação mais física, de contenção, de controle. Já o bebê hipotônico, mais calmo e observador, pode inspirar interações mais tranquilas, de contemplação. O corpo e a mente estão tecendo a nossa história juntos, desde o primeiro segundo. Em resumo, a jornada que fizemos hoje pelos primeiros 2 anos de vida nos mostrou que o desenvolvimento é essa dança complexa entre um projeto biológico incrivelmente robusto, com seus cronogramas e sistemas de segurança, e a infinita influência do ambiente, que vai da molécula do alimento ao afeto. Isso mesmo. Cada peça, sabe? Da poda de um neurônio ao primeiro passo desajeitado, faz parte de um sistema vivo e interconectado. A mensagem central que a fonte nos deixa é esta: o desenvolvimento não é o desdobramento passivo de um roteiro genético. É um processo ativo de construção. A experiência e a ação literalmente esculpem nosso cérebro e habilitam nosso corpo. O ser humano não é um recipiente a ser preenchido, então. Não. É um agente que, ao interagir com o mundo, constrói a si mesmo. Corpo e mente são inseparáveis nessa empreitada. Perfeito. E para continuar essa reflexão, vimos que algo tão fundamental quanto o tônus muscular de um bebê pode influenciar o tipo de interação que ele provoca em quem cuida dele. Isso nos lança uma pergunta fascinante. Até que ponto nossas tendências físicas mais inatas começam desde o primeiro dia a esculpir o nosso mundo social e, por consequência, a lançar as bases da nossa própria personalidade?